O Brasil acaba de cruzar uma linha perigosa. Depois de desafiar os Estados Unidos, provocar Trump e prender Bolsonaro, o governo Lula mergulha o país em uma crise que já está sendo chamada de guerra declarada. Sanções, tarifas, bloqueios militares e diplomáticos. E isso é só o começo. Enquanto o clima esquenta lá fora, dentro do país, cresce uma tensão silenciosa entre os setores que deveriam garantir a estabilidade nacional. E o que vem pela frente pode ser ainda mais grave. Estamos à beira de um colapso que pode atingir a economia, a diplomacia e até a segurança do país. Quer entender o que realmente está por trás dessa guerra silenciosa? Fique até o fim deste vídeo. As revelações são explosivas. Esse não é apenas um título de vídeo. É o retrato de uma crise real em andamento e que pode mergulhar o Brasil no maior isolamento geopolítico das últimas décadas. Não se trata de uma guerra com tanques e aviões, mas sim de uma guerra silenciosa, econômica, diplomática e estratégica, onde a primeira vítima já apareceu: a soberania do Brasil. Tudo começou com uma série de declarações inflamadas do presidente Lula, que, diante de um auditório tomado por apoiadores, afirmou que o Brasil deveria parar de usar o dólar americano e que gringo não manda aqui. A frase foi recebida com aplausos dentro do país, mas com absoluto desprezo em Washington. E quem está na Casa Branca neste momento não é qualquer político tradicional. É Donald Trump, o presidente que não mede palavras, que não negocia sob pressão e que tem uma memória afiada. Para ele, as falas de Lula soaram como uma provocação direta, quase um desafio público. Resultado? A resposta veio em forma de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Um golpe certeiro, direcionado especialmente ao coração da economia: agronegócio, carne, aço, café e principalmente a Embraer. Mas não foi só a economia que sentiu o impacto. A própria imagem do Brasil no exterior passou a ser questionada. E foi aí que as palavras guerra declarada deixaram de ser metáfora. Trump subiu o tom. Disse publicamente que Lula está colocando o Brasil na mesma rota de colapso da Venezuela e que os Estados Unidos não mais tolerarão governos que se alinhem com inimigos da liberdade. Em poucos dias, o Brasil passou de parceiro estratégico para alvo diplomático. O mais grave? Até agora, nenhum gesto real de aproximação foi feito por Brasília. Lula rejeitou o contato direto com Trump, descartou qualquer tentativa de telefonema e ainda disse que não vai se humilhar para conversar com quem impõe tarifas. Enquanto isso, do outro lado, Trump não apenas mantém o cerco, como amplia sua base de apoio internacional para pressionar o Brasil. Informações de bastidores apontam que os americanos já articulam com seus aliados europeus a possibilidade de sanções secundárias. E o objetivo não é só econômico, é sufocar politicamente, enfraquecer o governo Lula e dar um recado claro: quem desafia os Estados Unidos paga caro. E no meio desse conflito, quem mais tem a perder é o povo brasileiro. O dólar sobe, as exportações travam, os empregos evaporam e o risco de isolamento aumenta. Mas isso é só o começo. Porque nos bastidores outro ator começa a se mover, e dessa vez dentro do próprio Brasil: as Forças Armadas. Enquanto Lula insiste em manter o tom desafiador contra os Estados Unidos, as Forças Armadas brasileiras observam com crescente inquietação. Oficiais da Ativa e da Reserva seguem em silêncio público, mas nos bastidores o clima está longe da neutralidade. Nos quartéis, a palavra isolamento soa quase como uma ameaça existencial. São décadas de cooperação estratégica com os americanos. Exercícios conjuntos, transferência de tecnologia, intercâmbio de oficiais, programas de defesa cibernética, operações logísticas, sistemas antiaéreos e inteligência. Uma engrenagem construída a longo prazo que agora começa a ranger diante do atrito entre Lula e Trump. O anúncio das sanções e tarifas foi interpretado por setores do alto comando como um alerta vermelho. Os canais de confiança entre Brasília e Washington estão sendo rompidos, e com isso, vêm riscos diretos para o preparo,
a modernização e até a autonomia das nossas Forças Armadas. Um exemplo emblemático é o programa CORE 2025, que previa exercícios entre tropas brasileiras e americanas com Black Hawks sobrevoando o sertão, táticas de selva e treinamento avançado. Tudo isso está sob risco de suspensão. Mas, curiosamente, nem tudo foi cancelado. Em 29 de julho, 2 cargueiros C-17 Globemaster III da Guarda Aérea Nacional de Nova York pousaram na base aérea de Campo Grande para o exercício TAPIO 2025. O treinamento envolveu guerra irregular, evacuação aeromédica e reconhecimento tático, com participação ativa de militares americanos em solo brasileiro. Isso mesmo, em plena crise diplomática, militares dos Estados Unidos continuam operando aqui. E mais, em maio, o próprio almirante Alvin Halsey, comandante do Southcom, o Comando Militar dos Estados Unidos para a América do Sul, esteve no Brasil. Reuniu-se com o ministro da Defesa, o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O objetivo declarado: reforçar os laços de cooperação em segurança regional. Mas, nos bastidores, sua visita foi marcada por ruídos. Houve negações de acesso a instalações sensíveis na Amazônia e desconforto institucional entre as cúpulas. Diante disso tudo, fica a pergunta incômoda. As Forças Armadas estão mesmo alinhadas com a política externa adotada por Lula? Ou há sinais de que uma parte da estrutura militar brasileira prefere manter os laços com os americanos, mesmo que isso vá na contramão do Palácio do Planalto? Se há uma ruptura silenciosa em curso, ela pode começar exatamente aí, nos corredores gelados dos comandos militares, onde a diplomacia não se faz com discursos, mas com quem você decide continuar treinando. O receio maior é que o Brasil perca o status de aliado extra-OTAN, o que significa ficar de fora de compras de equipamentos de ponta, como mísseis, radares, drones e sistemas de comando e controle. Sem esse selo de confiança, o Brasil passa a ser tratado como uma nação neutra, ou até hostil, em acordos multilaterais de defesa. Mais do que isso, há sinais de desconforto interno com o rumo político adotado por Lula. O discurso agressivo contra os Estados Unidos, aliado à aproximação com regimes autoritários como Rússia, China e Irã, acendeu um alerta dentro das casernas. Muitos militares ainda veem os Estados Unidos como um parceiro natural do Brasil, e não como inimigo. E nesse ponto a prisão de Bolsonaro entra em cena como combustível. Apesar de o alto comando militar não ter se pronunciado publicamente, há relatos de que oficiais da reserva e setores da ativa veem a prisão do ex-presidente como um fator de instabilidade política grave. Para muitos, o caso é percebido não apenas como uma ação judicial, mas como um movimento político que pode arrastar o país para um confronto interno e internacional. No fundo, o que está sendo discutido nos bastidores é uma pergunta simples, mas poderosa. Até onde Lula está disposto a ir nesse confronto com os americanos? E até quando as Forças Armadas estarão dispostas a acompanhá-lo? A guerra foi declarada, e agora Trump está apertando o cerco com precisão cirúrgica. Não se trata apenas de tarifas ou bravatas. O presidente dos Estados Unidos iniciou uma ofensiva real, com impacto direto na estrutura econômica, diplomática e militar do Brasil. O tarifaço de 50% atingiu o coração da balança comercial, especialmente o agronegócio, siderurgia, o setor de bebidas e a Embraer. Para analistas americanos, essa foi só a primeira fase da resposta. Em Washington, a ordem é clara: pressionar o Brasil em todos os pontos de dependência. O Departamento de Estado iniciou articulações com aliados da União Europeia e da OTAN para aplicar sanções secundárias, especialmente se o governo Lula insistir em manter relações comerciais com a Rússia e continuar a importação de diesel refinado vindo de Moscou. No plano geopolítico, Trump ativou sua rede de influência internacional. Em menos de uma semana, Washington pressionou o FMI e o Banco Interamericano de Desenvolvimento a revisarem linhas de crédito para o Brasil. O argumento? Falta de garantias institucionais
e risco de instabilidade interna. Enquanto isso, nos fóruns multilaterais, os Estados Unidos articulam resoluções contra o governo Lula com base em supostas violações de liberdades democráticas, censura de plataformas digitais e perseguição a opositores políticos. E sim, o nome de Bolsonaro está no centro disso tudo, mesmo em silêncio. A movimentação diplomática é intensa. Washington quer que o mundo reconheça Lula como alguém que rompeu com o Ocidente e se aproximou demais de adversários dos americanos. E Trump sabe jogar esse jogo. Ele está usando todas as peças ao seu alcance: sanções, pressão militar, bloqueio financeiro, influência internacional e, acima de tudo, a narrativa. O objetivo é claro: enfraquecer Lula ao máximo, sem disparar um único tiro. Enquanto Lula desafia publicamente os Estados Unidos e Trump responde com sanções e isolamento, uma figura permanece no centro do conflito, mesmo sem dizer uma palavra: Jair Bolsonaro. Sua prisão domiciliar, decretada em agosto de 2025 por violar restrições judiciais, foi o gatilho que faltava para uma resposta dura de Washington. Para os americanos, colocar um ex-presidente aliado de Trump sob confinamento no exato momento em que o governo brasileiro confronta abertamente os Estados Unidos foi interpretado como um gesto deliberado. Não como uma coincidência jurídica, mas como um ato político com repercussão internacional. A reação veio rápida. Trump declarou publicamente que a prisão era um atentado à liberdade política, e o Departamento de Estado reforçou o tom, afirmando que acompanhará de perto qualquer tentativa de silenciar líderes de oposição. Em paralelo, vieram novas sanções, congelamentos de acordos e uma intensificação do cerco econômico e diplomático contra o Brasil. Mas por que Bolsonaro, mesmo em silêncio, continua sendo uma peça tão central nesse tabuleiro? Para Trump e sua base conservadora, Bolsonaro encarna a figura do líder aliado ao Ocidente, à democracia tradicional e ao alinhamento estratégico com os Estados Unidos. Sua imagem fora do Brasil, longe de ser a de um réu, vem sendo moldada como a de um perseguido político, o que serve como justificativa para endurecer as ações contra Lula. E isso não é apenas retórica de campanha. Segundo analistas internacionais, a prisão de Bolsonaro pode ter um efeito direto nas eleições brasileiras de 2026. Especialistas da consultoria Dharma Political Risk afirmam que o episódio pode acirrar ainda mais a polarização interna, servindo tanto para fortalecer a base bolsonarista quanto para impulsionar a estratégia de Lula de se apresentar como vítima de uma ofensiva estrangeira. Outros analistas, como os citados pelo Washington Post, observaram que as ações de Trump, ao tentarem enfraquecer Lula com tarifas e pressão externa, podem acabar produzindo o efeito oposto: reforçar o discurso nacionalista do governo brasileiro e consolidar apoios internos num estilo de nós contra eles. Enquanto isso, Lula se isola. Com o rompimento de laços estratégicos, o congelamento de investimentos e o risco real de o Brasil perder seu status em fóruns internacionais, o país começa a sentir os efeitos concretos da guerra declarada. As consequências já começaram a aparecer. Empresas brasileiras com operações nos Estados Unidos estão enfrentando bloqueios e o cancelamento de contratos, gerando incertezas e prejuízos imediatos. O agronegócio também sente o impacto direto, perdendo competitividade diante das tarifas de 50% impostas pelo governo Trump. A Embraer, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, já vê projetos sendo suspensos e parcerias congeladas. E, para piorar, investidores internacionais estão recuando, o dólar dispara e o acesso ao crédito externo começa a desaparecer rapidamente. No meio disso tudo, as Forças Armadas seguem em silêncio, mas os sinais são claros. Existe desconforto com o rumo adotado por Lula. Existe pressão para que o Brasil recupere o equilíbrio geopolítico. E mais do que isso, existe o medo de que essa guerra vá longe demais e que o país acabe sozinho, enfraquecido e sem aliados de verdade. Trump já mostrou o que é capaz de fazer. E se Lula continuar dobrando a aposta, o próximo passo pode ser ainda mais duro: sanções setoriais,
bloqueios multilaterais e exclusão do Brasil de programas internacionais de defesa e tecnologia. A pergunta que fica é: o Brasil está mesmo preparado para enfrentar os Estados Unidos de frente? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o Clube de Membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!